Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Sebo virtual IJ Livreiro, né? Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, né? A preços bem acessíveis, também com kits e coleções, né? Podendo fazer a sua encomenda. Também fazemos troca e compramos os livros usados. Então aproveite, visite o perfil @IJ Livreiro e dê uma olhada no nosso acervo. Você pode fazer o pagamento através do PagSeguro, depósito bancário, boleto bancário ou à vista para quem é aqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar. Então dá uma passada lá, visita, escolha o seu exemplar e faça o seu pedido. E esse episódio também foi patrocinado pela Padaria Alvorada. Para você que é daqui de Itaperuna, pode conferir lá na rua Natividade, no bairro Presidente Costa e Silva, número 375. Ou pode conferir também o @Padaria Alvorada 38 lá no Instagram. A Padaria Alvorada aceita também encomendas por telefone. Você pode ligar para 22 3823 6124 ou pelo celular 229 88 47 0102. Confira a produção da Padaria Alvorada. É isso aí. E Thiago, eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui. Primeiro eu vou mandar um abraço para o nosso grande ouvinte, nosso amigo Eliseu, que está sempre conosco, compartilhando, né, divulgando o nosso podcast, né, sempre dando feedback legal. Então um abraço aí, Eliseu. Um abraço também para Priscila Tavares, nossa ouvinte assídua, que está compartilhando também, marcando a gente lá e usando também a hashtag podcast
Papo Nerd. Um forte abraço aí, Priscila. Obrigado. Também um abraço para Melina, lá do @melosbach, que também está com a gente toda semana, compartilhando, comentando lá. Muito obrigado, valeu, Melina. É isso aí, galera, esse feedback ele é muito bom, ele é muito produtivo pra gente aqui, então muito obrigado. E ó, se você quiser aparecer aqui no mural do Papo Nerd, é muito fácil. O que é preciso de fazer, Igor? Basta você nos marcar nas redes sociais, né? Pode ser com a hashtag podcast Papo Nerd e nos marcar lá @Papo Nerd Oficial. Exatamente. Isso. Então é isso aí, Thiago. Vamos partir para o episódio, porque a Bia e a Rayane estão esperando a gente lá para conversar sobre Dark. A série Dark nos apresentou mais do que apenas uma história de viagem no tempo, e viagem entre realidades ou mundos diferentes. Também nos apresentou um debate filosófico, sociológico, existencialista, né? E a última temporada ela apresentou um tom poético para o desfecho de toda a sua trama, né? Pelo menos foi isso que eu particularmente percebi. E a história, muito mais do que viagem no tempo, ela trata sobre a complexidade humana. Pelo menos creio que todos nós vamos entender dessa forma, não é? Então, muito mais do que uma série de ficção científica, ela é uma série que trata do existencialismo, do comportamento humano, né? E de tudo aquilo que o homem ou que a humanidade pode fazer, que interfere não somente na sua vida, como na vida de outros também. Mas para começarmos, eu queria, antes mesmo de falar propriamente de toda a série, eu queria dar um tempo para que a Bia pudesse se apresentar melhor, né, falar sobre o seu trabalho, sua profissão, Rayane também, tá bom? Então fiquem à vontade para se apresentarem de uma forma mais ampla e aí a gente entra na conversa, tá joia? Então, galera, eu sou Rayane Andrade, eu sou médica veterinária, nerd, desde criancinha, leitora assídua, amante de música, de rock. A minha profissão não tem muito a ver com o assunto, né? Porém, eu gosto muito de séries, filmes, sou apaixonada. Inclusive, assim, aprendi idiomas assistindo séries e filmes e sou apaixonada. Netflix na veia. É o hobby preferido. Principalmente nessa quarentena, né? É o que tá tendo. Oi, gente, eu sou a Bia. Eu sou Bia Mendola, né? Sou repórter do UOL e eu trabalho já com séries e filmes há um tempão. É a minha paixão, adoro. Sou viciada. E eu sou muito feliz por poder falar disso quase que 24 horas por dia. E eu tenho que confessar que eu fiquei muito feliz esses dias porque eu consegui entrevistar o Jonas e a Marta, o Luiz Hoffman. Que legal. Foi muito legal, deu um quentinho no meu coração. Que legal. Mas ele tomou banho? Estavam de banho tomado. É um prazer ter vocês com a gente. E vamos lá. Para começar a nossa rodada, eu queria saber uma opinião breve sobre a terceira temporada, né, de cada um. A Rayane, eu sei que ela maratonou a primeira, a segunda temporada e a terceira, né, porque nós já estávamos com a previsão de fazer o episódio do podcast e eu sei que ela maratonou, assistiu tudo de uma vezada só. Então tá tudo fresquinho ainda na mente, apesar né? de estar um pouco fresco, né, como a gente fala de Dark, nunca é recente demais. Eu teria que ver umas 3 vezes para conseguir entender um pouquinho da série, que é uma série realmente muito complexa. Todo mundo falava assim, não, você tem que assistir com calma, presta bastante atenção, não assiste olhando para outros lados, porque se você perde um pedacinho, você já não entende mais lá na frente. Realmente é uma série que é bastante complexa de entender. Aí, como eu vi que ia sair a terceira e última temporada, eu já emendei assistindo a primeira
primeiro assisti num dia só, a segunda assisti ao longo da semana porque, né, tem o trabalho, e a terceira praticamente de sábado para domingo. Eu só não terminei no sábado porque eu queria deixar aquele gostinho, né, pro final, para o domingo, mas dava para terminar. Tava ansiosa para saber o final, para saber se realmente vai ter um desfecho, né? E eu fiquei apaixonada. Eu gostei demais da terceira temporada. Eu achei que ela foi linda, que ela foi muito bem feita, que ela conseguiu realmente fechar toda aquela história que veio antes, que eu tava muito preocupada com isso antes. Eu tava com muito medo de que eles não conseguissem fechar todo o ciclo e explicar o que eles se propuseram a explicar. Mas eu achei que eles fizeram isso de uma forma incrível. E eu gostei muito que todos os arcos dramáticos dos personagens foram muito bem explorados, mesmo quando eles não tinham assim, muito tempo de tela. Cara, Dark é uma experiência fora da caixinha. É uma série que, igual eu já conversei com o Igor, a gente assistiu lá no começo, né? A gente tem até vídeo no canal lá falando sobre a primeira temporada. É uma série que eu comecei a assistir sem dar interesse nenhum, praticamente. E aí depois ela me tomou de uma forma impressionante. Ao ponto de, quando chegou a segunda temporada, eu reassisti a primeira todinha para assistir a segunda. Quando chegou a terceira, eu reassisti a primeira, a segunda, para assistir a terceira. E ela parece que ela vai ficando melhor a cada vez que você reassiste. Não sei quanto vocês, mas a minha experiência com Dark, ela foi melhorando com cada vez que eu ia reassistindo. Então, essa última temporada, ela tem um tom muito mais complexo do que as demais. Ela envolve acho que muita carga dramática, porque, afinal de contas, seria a conclusão. Eles iam fechar várias coisas, né? Vai terminar a série, então você tem que explicar bastante coisa. Eu gostei muito da forma com que eles trabalharam isso. Tem igual o Igor citou aí, tem um tom poético, tem um teor trágico muito forte também, né? Essa questão aí a gente estava até conversando aqui antes, pai matando filho, filho matando pai, e às vezes sem saber. Então, assim, é angustiante de uma forma, né, que, sei lá, toca a gente, né? Eu gostei muito dessa terceira temporada, de como fechou, e é um tipo de série que até a abertura, cara, me deixava, assim, um pouco assustado. Até a abertura me assustava. Então, no geral, cara, é uma série muito boa, e eu tô pra falar que talvez seja a melhor série que eu já assisti original da Netflix, cara. Muito boa. Realmente é uma das melhores, né? Eu confesso que eu prefiro séries que sejam curtas, de poucas temporadas, mas que consigam fechar de forma coesa, coerente até, né, com a história. Porque Dark, a gente sabe que desde o início ela foi proposta para 3 temporadas, né, para se completar. E isso faz com que o trabalho seja feito com mais excelência, né? Sim. Creio eu. E mesmo com poucos episódios, né, eles conseguiram amarrar as tramas, né? Embora, é lógico, se nós analisarmos a série com uma visão bem crítica e ficarmos procurando erros, nós vamos encontrar, é óbvio, né? Mas, no modo geral, ou a grosso modo, melhor dizendo, foi uma série assim, espetacular. Para aqueles que são amantes de ficção científica e filosofia, por exemplo, né, ela veio para preencher. Eu falo por mim, né, que me pego lendo muitas coisas sobre ficção científica, embora eu não seja da área de exatas, né, não mexa com nada disso, a minha área é de letras, né, literatura, língua portuguesa, mas eu amo ficção científica e filosofia. E a série Dark, ela vem trazer essas reflexões pra gente desde a primeira temporada, fazendo muitas referências não só a cientistas como a grandes pensadores, né? E isso faz com que a trama ganhe um peso muito maior, porque é uma linguagem não tão simples de se entender, né? A trama já é bem complicada, bem complexa, né? Presente, passado e futuro, e várias épocas no passado, várias épocas no futuro,
né? Saltos temporais, cortes inesperados, né? vão surgindo. E, então isso fez com que a trama tivesse, pelo menos na minha opinião, ela ganhasse muita força para que aqueles que a acompanham a série pudessem ser premiados com um fechamento, assim, que eu posso dizer, brilhante, excepcional, né? Então, para mim, isso é Dark, e é Dark mesmo. Isso, cara. O próprio conceito de viagem no tempo que a série traz consigo já é uma coisa diferente, pelo menos para mim, do que eu já tinha acompanhado já com De Volta para o Futuro. Você tem Vingadores Ultimato, que tem também viagem no tempo, envolve viagem no tempo. Tem próprio Doctor Who, não é? Também envolve viagem no tempo. Só que o que a série Dark traz, ela é uma coisa assim muito restrita. Por exemplo, no começo a gente percebe que aquela passagem ela envia você 33 anos para o passado, mas ela também pode ir 33 mais para o passado ainda. Então não é assim, você vai entrar naquele buraco ali de minhoca e ele vai te jogar para qualquer momento que você quiser, né? Tem uma coisa ali que só vai funcionar até determinado ponto. Então, assim, eu acho que fica muito mais fácil de você comprar essa ideia do que depois. Acho que até aquela máquina que o Tannhaus faz, que é uma maleta que eles ficam viajando com ela para lá e para cá. Ela também, eu acho que só funciona de 33 anos para frente ou para trás, se não me engano. E você para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Continuando, para frente, para trás, para frente. Mais para frente que a gente vai descobrir, né, outros tipos de máquina e viagem. Mas é uma coisa, cara, que para os fãs de ficção científica realmente conquista, cara, o fã. Eu acho que dá para comprar a ideia legal ali. Com certeza. Eles têm ali se eu não me engano, 3 métodos de viagem no tempo, né? Que é aquela maquininha, né? Aquela maletinha que a Cláudia enterra e anda com aquilo para cima e para baixo, ela e o Jonas, né? Principalmente lá na primeira temporada. Tem aquele bunker, né? Com aquela cadeira que o Noah utiliza, né? Nos seus experimentos, nos primeiros experimentos para mandar os meninos na viagem do tempo. Inclusive aquela cadeira, aquele método é muito inspirado no livro de H.G. Wells, né? A Máquina do Tempo. E o único que consegue fazer a viagem no tempo, para o tempo que deseja, para qualquer momento, né, que deseja,
é o Adam, né, com aquela matéria escura, né, que ele decide para que tempo ele quer ir. É a única, os outros não, é só de 33 e 33 anos, se eu entendi bem. Mas toda a teoria de viagem no tempo é muito embasada em teorias reais, né? Agora é legal porque o Tannhaus, que é o relojoeiro que cria a primeira máquina lá do tempo, né? Se eu não me engano, ele escreve aquele livro que, se eu não me engano, é A Jornada através do Tempo. Viagem através do tempo. Isso, aí ele, inclusive que ele diz que quando o Uric volta, né, e vai lá na relojaria dele, fala e mostra o livro para ele, ele não sabe de que se trata, e depois mais na frente ele fala que só transcreveu um livro que ele recebeu de um viajante do tempo. Ele na mesmo. verdade é ele mesmo. É até legal que o nome dele é H.G. Tannhaus, né? Isso aí. Faz muita referência ao H.G. Wells. Direta aí praticamente, né? Então, direto. Mas o que eu gosto na série é que não tem mocinho nem vilão. Eu acho que todos ali acabam tendo culpa de alguma coisa e todos buscam o que a série tanto fala, seus próprios desejos, né? Satisfazer os seus próprios desejos, né? E o amor que um sente pelo outro, é a mãe pela filha, é o Jonas pela Marta e assim os outros também, é o que mais move eles, né? Na busca de poder tentar consertar tudo ou simplesmente fazer com que as coisas aconteçam como eles querem que aconteça, né? Então eu acho que isso é o que deixa a série também assim, muito atrativa. Você não tem nem vilão nem mocinho, né? A princípio eu achava que o Jonas fosse um grande herói e de repente ele se transforma num grande vilão, de repente aparece uma Marta, né, que chamamos de Eva, e a Cláudia, que ninguém sabia o que ela queria da vida, na verdade. Então, no final das contas, é isso. Cada um tem as suas motivações e não há o certo nem o errado. É uma outra questão que eles faz muita referência a Nietzsche, né, essa dualidade, né, bem e mal, vida e morte, né, razão e emoção. Então eu queria assim, saber de vocês, a opinião de vocês sobre os personagens, né, e os episódios que foram mais marcantes para vocês, e alguma outra observação que vocês queiram fazer relacionada a isso. A única observação que eu ia fazer é que eu estava lendo a questão do número 33 também, né, que cada ciclo é a cada 33 anos, né, que é o mesmo período do ciclo lunar e o ciclo solar. Então isso daí também fica como uma referência na série, que sempre eles vão pulando a cada 33 anos ou para frente ou para trás, né? Que normalmente se passa em 86, 1919. Como é que é? 1919 e 1953. E às vezes eles vão pulando mais para trás ou mais para frente. Eu queria aproveitar e voltar no que o Igor estava falando, dessa questão do amor mover os personagens. Acho que nessa terceira temporada isso fica muito claro, né? Porque você consegue sentir a empatia tanto pelo Adam quanto pela Eva. Porque o Adam, na segunda, ele surge ali meio vilão, né? Você não sabe do jeito que ele quer. Mas aí você vê que, gente, ele ficou tanto tempo andando em círculos, sem encontrar uma saída para aquele problema, que ele só quer acabar com tudo. E você fala, se eu estivesse no lugar dele, acho que eu ia querer também. Mas ao mesmo tempo você olha e você fala, a Eva quer que todo mundo continue vivo porque ela quer que o filho dela continue vivo. Aí você fala, ok, também é justo. E eu achei muito simbólico que foi justamente uma outra pessoa, a Cláudia, que descobriu tudo justamente porque ela queria salvar a filha dela. Eu achei isso bonito. Sim, é verdade. E realmente
a gente, no começo, a gente não entende muito bem o que a Cláudia quer, não é? Porque ela, em um momento ela está num tempo, em outro momento ela vai para outro tempo, ela deixa alguma coisa com alguém, leva um mapa para o Tannhaus e fala, ó, você vai construir isso aqui, e aí dá um pitaco aqui, dá outro ali, então você fica assim, cara, o que ela quer? Aí depois você percebe que você acha que ela está meio perdida no rolê ali, mas não, na verdade ela foi a única que enxergou, né, uma possibilidade aí no meio de tudo. Porque enquanto o Adam e a Eva eles ficavam olhando cada um para o oposto, né, eu acho que eles não conseguiram parar e olhar para o mesmo ponto, onde que lá para o final a gente vai conversar, né, que é onde tudo se acerta, porque eles acabaram olhando os dois para o mesmo lugar para poder dar certo no final. Enquanto eles estavam tentando, cada um olhando para o seu umbigo lá, querendo resolver os próprios problemas, o ciclo não era quebrado. Ele ficava se perpetuando, continuando. Sim, é a questão do próprio amor, né? Como a Bia também comentou. O Ulrich, ele volta para poder... porque vai atrás do próprio filho, né? O Jonas para querer salvar o próprio pai, né? A Hannah vai atrás do Ulrich, a própria Catarina também vai, o Noah que viaja esse tempo todo em busca da filha, né? E o criador de tudo isso, de toda essa situação, é um dos poucos que não viaja no tempo, né? Isso é até meio contraditório, meio irônico, né? Porque ele cria toda a situação, mas ele não tem a experiência, né, da viagem no tempo. Mas é porque, como eu falei, como gira em torno dos desejos de cada um, o amor é a maior representação de força, né, em relação a sentimento e desejo que o homem até hoje não consegue vencer, né? Ele se deixa levar e ele faz e comete situações, né, atitudes, tudo pela justificativa do amor, né? E é isso que a gente vai entender no decorrer de toda a trama, principalmente dessa última temporada, né? Que isso fica muito, muito óbvio e muito claro, tanto que a decisão final é tomada por conta do amor, né? Para todo o desfecho da história é justamente por conta do amor, certo? Vamos falar um pouco sobre a viagem no tempo. Eu achei assim, muito complicado entender a princípio. Eu confesso a vocês que eu só fui entender no penúltimo e no último episódio da terceira temporada. Como que se constituiu toda essa questão da viagem. Porque justamente como foi falado, através da caverna você viajava de 33 em 33 anos. Através da máquina de 33 em 33 anos. Através da matéria escura para qualquer lugar ou qualquer tempo que quisesse. Então nós tivemos desde cenas no século XIX até cenas em meados do século XXI, né? E os personagens transitando por essas épocas. Mas realmente eu não consegui entender totalmente o que levou cada um para essa época. Por exemplo, a própria Cláudia, que passou tanto tempo viajando no tempo, e ela aparentemente esteve em todos os momentos presentes, manipulando de alguma forma para poder fazer com que a sua filha permanecesse viva. O Adam também, né, aparentemente, circulou por vários momentos. Como vocês entendem a questão da própria viagem no tempo, ali não da questão técnica, porque a questão técnica foi explicada, né, por causa do acidente na usina e tal, mas esse desenrolar, porque aí essas viagens no tempo e essas ações desses personagens nesses tempos distante da sua própria época vai gerar o que nós chamamos de paradoxo, né, paradoxo do tempo, e vai criar várias outras situações que lá na frente você vai perceber que é como se eles vivessem num loop o tempo todo, né? Aquele loop se repetindo e eles não conseguem se desvencilhar disso. Então eu queria que vocês falassem sobre isso. Como é que vocês entenderam a viagem no tempo e todo esse desenrolar
Acho que essa parte sobre viagem no tempo é a parte que dá um nó na nossa cabeça, é a mais complicada de se entender, né? Verdade. Quando começa a falar sobre isso. E como o Thiago tinha falado, diferente de outros filmes, de outras séries que a gente está acostumado a ver sobre viagem no tempo, eles abordam de uma forma diferente. Que a maioria das vezes a pessoa volta no tempo para desfazer uma coisa que fez e muda, consequentemente, todo o futuro. Só que a gente vê que eles ficam nesse looping, que tudo que eles fazem praticamente é da mesma forma, que tudo que já aconteceu tem que ser repetido da mesma forma, porque independente do que eles tentam mudar, não vai mudar o futuro, que já é como se fosse alguma coisa prescrita, que tem que seguir determinado roteiro. Tanto que eles fazem questão de seguir da mesma forma que aconteceu anteriormente, né? Por isso que fica o Adam e a Cláudia manipulando as pessoas para que sempre façam da forma como aconteceu, para que nada mude. Eles pensam assim, não, tem que parar o apocalipse, mas na verdade eles estão querendo que aconteça o apocalipse. Tem que... o Michael, que é o Mikkel, né? Ele não pode suicidar, mas na verdade ele induz o filho, né, o Jonas, a fazer ele se suicidar, né? Na verdade ele engana, então vive esse looping, então é diferente, é completamente diferente da viagem do tempo que a gente estava acostumado. Eu achei legal a forma como eles abordavam isso tudo. Eu acho bem legal isso também, porque é isso, no cinema às vezes tem muita dessa coisa, essas regras, né? Você não pode falar com o seu eu mais novo ou o seu eu mais velho. E Dark falou, não, vamos jogar isso pela janela, mas ao mesmo tempo eles criaram ali um universo em que isso tudo funciona. E eu acho que na terceira você consegue entender mais ainda, porque você vê que realmente fica muito mais clara, né, essa manipulação que a Rai estava falando do Adam e da Eva para que tudo acontecesse do jeito deles. Daí você consegue pensar nas outras temporadas e falar, agora faz mais sentido, porque chega uma hora que você fala, não importa para onde eles vão, vai acabar tudo igual, né? Acaba até dando um desespero assim no meio da série, que você fala, gente do céu. Mas eu gostei bastante de como eles amarraram essa questão da viagem, de como você vê as coisas se encaixando. Olha, eu vou confessar que eu fiquei com medo, eu fiquei com o pé atrás de quando chegar lá no final, aquilo, tipo assim, trocou, em vez de acabar, né? Começa um novo ciclo e se repete tudo. Cara, eu tava com medo disso. Eu falei, porque tudo é igual a Bia falou aí, tudo que vai acontecendo, cada ação que eles vão fazendo, lá na frente, parece que já aconteceu ou já tem uma coisa que tá daquela forma por causa do que foi feito lá atrás. Então você fica assim, cara, não adianta o que eles forem fazer, porque você tenta consertar uma coisa, estraga e o resultado já tá lá no futuro, né? Agora, o engraçado é que em determinado momento o Jonas, de uma das realidades lá, ele vai tentar se enforcar, o Noah chega, o Noah mais jovem, né, e impede ele. E aí falam, não, você não pode se matar, não tem como você se matar. E entrega uma pistola pra ele, a pistola tá carregada, ele tenta disparar, mas não consegue. Aí fala, você não pode se matar porque o seu eu mais velho já existe. Então assim, cara... cara, é muita loucura. Em outras situações, com outros personagens. Isso. Então, poxa... A viagem no tempo de Dark, eu acho que é o melhor tipo de viagem no tempo que eu já assisti, né? Que eu já pude ter experiência, né? Assistindo séries, filmes. É sempre igual, é única. Sim. Posso fazer um parênteses? Eu tô pensando aqui, porque tem aquela cena da segunda temporada que o Noah vai tentar matar o Adam e a arma trava. Será que é por isso? Porque já existe mais velho. Sim. Provavelmente. Tudo está conectado. Sim, provavelmente. Então. Assim, realmente a viagem no tempo é o carro-chefe da série, né? É onde a trama vai se desenrolar, por conta da viagem no tempo.
Mas isso é muito interessante porque abarca muitas outras situações ou várias consequências, né? A única coisa, assim, eu não tenho o que reclamar, principalmente da última temporada e da série toda, mas a única coisa que me deixou assim, um pouquinho assim, não digo triste, mas um pouquinho desapontado foi a questão da solução, que eu achei muito legal, né, achar aonde começa, né, a situação, o nó, e evitar que aquilo aconteça. Só que a forma como aconteceu era uma forma assim que o Thiago citou os filmes de viagem no tempo que a gente assiste aí no cinema. Todo mundo sabe que você tem que ir lá no momento da causa e evitar a causa, não é? E ninguém pensou nisso, né? É lógico que a situação do amor, porque como a Cláudia explica muito bem para o Adam, se interromper aquele acontecimento, evitar que aquilo aconteça, muitas pessoas que existiram depois não vão mais existir. Então, por amor, aqueles que existiram depois da situação, né, talvez não tenham pensado ou não quiseram pensar justamente em resolver a situação por aí, não é mesmo? Mas foi só isso. Mas foi muito, muito bom o desfecho. Foi só no fato de... Acho que seria muito mais fácil pensar em resolver a situação começando por ali. Mas... É lógico que... Não. Pode falar. É só para poder colocar aqui que, por exemplo, a Cláudia, ela é a que descobre a grande sacada, né? Ela tem a grande sacada aí. E, no entanto... eu acredito que os outros, né, tanto a Eva quanto o Adam, eles não sabiam desse mundo de origem. Porque eu acho que no momento que o Tannhaus ele cria os outros dois mundos, ele destrói o dele, se não me engano, pelo que eu entendi. Então eles ficavam sempre um achando que tinha o mundo dele, o próprio mundo, e mais um mundo. O que, na verdade, né, se todo mundo sacasse ali, porque quem está assistindo sabe que o número 3, 33, está sendo jogado na cara da gente direto. Então, nessa última temporada eu fiquei, poxa, só tem 2 mundos mesmo? Quando chegou, acho que no 7º episódio, tem um mundo de origem, eu falei, puta... agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! Eu vou ficar de olhos abertos! Outro caso encerrado, meu caro Watson! Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando! Agora tudo vai mudar! Agora sim ficou melhor, porque aí sim fica, né? Assim, eu acho que casou legal, só que a questão toda se eles não sabiam, né, desse mundo de origem, eu acho que ficava um pouco difícil de imaginar em que ponto, né, voltar lá para impedir determinada ação. O Adam falou que ele ficou 66 anos tentando descobrir a origem, e quando ele descobriu a origem não era a origem. Tanto que o episódio da origem é falando sobre o filho do Jonah. Ele passou tanto tempo tentando descobrir a origem, e a Cláudia descobriu, acho que fácil demais, né? Isso aí foi, pra mim, acho que foi um pouco jogado. Esse é o ponto. Esse é o ponto, entendeu? Eu achei que foi muito fácil por ser algo bem óbvio, entendeu? Por eles terem acesso, né, a poder ir para qualquer lugar, né, no tempo e espaço, como eles nunca chegaram nesse ponto. Talvez eles não soubessem, assim como nós, telespectadores, né, como que as pessoas estavam uma envolvidas com a outra, não é? Para quem tá de fora, um emaranhado de gente. Isso é outra coisa que assim, me chocou um pouco. Como eles fazem muitas viagens no tempo e as ações deles alteram, né, o decorrer da trama. Por exemplo, eu fiquei muito chocado quando eu soube que a Elizabeth era mãe da Charlotte e a Charlotte era mãe dela. Quer dizer, isso aí pra mim, eu não consegui entender até essa temporada agora, né? Mas tem outros personagens, né, que vão lá pro passado e geram pessoas que vão interferir lá no futuro. Então, quer dizer, talvez o Adam e a Eva também não soubessem, né, de tudo isso, né? Tiveram que esperar até o final para saber. Tem muita coisa, cara, muita coisa envolvida.
Eu acho que só que podiam ter mostrado um pouquinho mais de como foi o processo da Cláudia para perceber isso. Porque ela expõe ali no 8º episódio, né, da 3ª temporada, no último, ela conta tudo pro Adam e faz sentido a explicação dela, mas eu senti um pouquinho de falta de ver ela fazendo essas investigações, vê-la falando, tá faltando alguma coisa aqui nesse quadro, por isso deve existir um terceiro mundo. Ou talvez uma conversa dela com o Tannhaus que indicasse alguma coisa. Eu acho que só se tivesse uma ceninha a mais, acho que já ficaria mais redondinho ainda. Porque ficou tipo meio um insight que ela teve, né? Porque a gente acompanha ela lá na polícia, ouvindo as informações pelo rádio, e aí eu acho que eles explicam que a Terra parou por um nanosegundo. Aí tipo assim, aí parece que ela pensou, pô, nesse nanosegundo aí eu acho que pode sair alguma coisa aí, então não é meio que... Foi meio que um insight, né? A gente não teve pistas, não tivemos pistas disso, né? Para pelo menos formular uma teoria que pudesse chegar nessa conclusão. Então é isso que me deixou assim um pouquinho frustrado, mas por fim a história foi excelente. De uma forma geral, como que a gente viu a série como um todo, né? A gente teve 3 temporadas. A primeira temporada foi aquela de apresentação das famílias, né, de toda a trama, sobre a viagem no tempo, a possibilidade da viagem no tempo. E aí depois, na segunda temporada, a gente tem a descoberta de um novo mundo, uma nova realidade, uma outra realidade, né? E aí chegamos no terceiro descobrindo que existe um mundo de origem, né? Um ponto de origem. E tem como solucionar isso, mas dependeria muito mais do sacrifício daqueles que estavam envolvidos e que vieram depois desse início, né? Dessa origem. E como que vocês viram toda a série, ou entenderam toda a série, assim, como um todo mesmo, né? A história como um todo, a trama, onde eles queriam nos levar com toda essa história. Porque o final é brilhante, mas é uma possibilidade, né, de final. Né? Nós poderíamos ter milhares de possibilidades por conta dessa manipulação do tempo, né, de poder viajar e fazer qualquer coisa. Como é que vocês viram a entrega, né, do fechamento da série, olhando para a série como um todo? Então, a primeira temporada a gente ainda está descobrindo sobre o que ela é, como funciona a viagem no tempo, tentando identificar os personagens, né? Qual personagem é o quê, quem é filho de quem, de onde está surgindo essa árvore genealógica. A segunda temporada ainda fica com aquele finalzinho, né, do desfecho de que pode existir não só aquele mundo, como outros mundos, além de abordar um pouco mais da parte do futuro, que a gente vê um pouco mais na segunda temporada. E aí a gente fica esperando muita coisa da terceira, né? Tanto que, como o Thiago falou, eu estava um pouco ansioso de realmente não ter um desfecho concreto. E eu já esperava um desfecho bom dessa série, porque realmente ela foi feita de 3 temporadas exatamente para ficar encaixadinha, para não ficar prolongando a história mais do que deveria. Então, assim, o final, o 7º episódio da terceira temporada, que eles finalizam um pouco dessa árvore genealógica, mostrando quem é filho de quem, da onde surgiu o quê e por que isso tudo aconteceu, eu achei genial. E a origem, como vocês estavam falando, né, da onde surgiu isso tudo, eles pegaram lá do filho dele que sofreu um acidente e tal. Eu achei essa sacada genial, de que tipo, tinha que voltar no tempo, tentar mudar aquilo dali, e uma coisinha de nada mudaria tudo e terminaria tudo. Eu achei sensacional. Eu concordo totalmente. Eu achei que a terceira temporada encaixou perfeitamente, né, nesse quebra-cabeça que foi a série. E realmente mostrou que a série como um todo provou que, mesmo nos pequenos momentos, aquelas cenas que a gente não entendia tanto o porquê delas estarem lá,
ou que não podiam não fazer tanto sentido na época, a gente viu que aquilo tudo cria um quadro muito maior e muito coeso e muito bem feito. Eu achei que a série toda conseguiu criar uma história forte, que é muito, acho que até sobre trauma, né? Não só sobre viagem no tempo, né? Mas sobre esses traumas e família, essas coisas que a gente carrega, às vezes até sem perceber, né? Sim, sim. 3 temporadas, a gente pode resumir em começo, meio e fim. Se eu fosse o Seu Madruga, se eu fosse o Seu Madruga, eu faria aqui um meme. Série bonita, série bem feita, série formosa. É sério, a experiência que eu tive com Dark de uma forma geral, ela foi muito boa, cara, porque assim como tudo que vocês falaram aí, o trama, a viagem no tempo, as ações dos personagens, os amores, as ânsias, desejos, tudo isso aí nessa salada mista aí, eu acho que eles conseguiram introduzir, desenvolver, e aí no final eles concluíram de uma forma boa. Para mim foi uma forma muito boa, explicou o que eu queria, eu tive explicações talvez não tão detalhadas, mas para mim foram suficientes, né? Achei que deu para entender, comprei legal e gostei de uma forma geral, eu gostei muito. E não tem muito o que falar. Vocês já falaram tudo aí. Concordo com tudo de vocês. E a série é ótima. Linda. Dark. A gente pode olhar para a série e ver que as referências bíblicas, né, ou religiosas, as referências científicas, as referências filosóficas, nada disso, ou tudo isso, na verdade, só vem corroborar que o ser humano ele é muito passional, não é? E nessas situações onde os desejos, as paixões se apresentam para o ser humano, não importa, não tem questão de religião, de fé, de política, de nada disso, de ideal, de nada disso. O que importa é a realização desse desejo, né? Ou a solução por conta dessa emoção ou dessa paixão, né? Pelo ser humano ser muito passional, né? Eles utilizam muito a frase do Arthur Schopenhauer, né? Que o homem é livre para fazer o que quer, mas não é livre, ou na verdade para não querer, né, o que quer. Né? Isso é muito, muito legal, porque o Schopenhauer, ele era além de ele ser um filósofo alemão, ele era muito pessimista. Né? E isso faz com que a gente veja o homem com uma ótica mais pessimista também, mas um pouco mais sombria. E na verdade o homem ele acaba não tendo total livre-arbítrio, né, para fazer o que quer. Né? Como o fato deles viajarem tanto no tempo e nunca conseguirem fazer o que realmente eles queriam. Né? Eles ficavam presos nesse looping eterno, porque o que leva muitos a pensar que não tem como você mudar o destino, mas na verdade é justamente por conta disso. O homem, na verdade, ele não é livre. Né? Ele pode achar que ele é livre, mas existem as leis naturais, as leis da física, né? Do tempo em si, que o homem não consegue romper e vencer de jeito nenhum. Não é mesmo? Pelo menos eu percebi assim. Além dessas referências que a gente já falou, o filme também faz muita referência à Matrix, né? Tá sempre falando direto. É interessante ver isso. Isso aí. É interessante ver essa referência, porque como a gente trata de realidades, né? Realidades,
E a Matrix ali justamente é muito referenciada sempre como um déjà vu, né, ou um erro da Matrix, né? O Jonas principalmente fala isso, mas demonstra que na verdade a realidade ela não pode ser modificada, né? Ela vai ser, qualquer ação, qualquer tentativa de modificar a realidade vai dar um bug, né? Vai dar um erro, vai ser sempre o erro da Matrix. Né? Como é que vocês entenderam isso? Como é que vocês perceberam isso? Ou se vocês têm algo para falar sobre isso, né? Porque o déjà vu é muito utilizado na série, né? O fato deles terem a impressão de já terem vivido, de já terem visto, até mesmo o fato deles se encontrarem em situações que eles falam, deles pensarem, isso já aconteceu, preciso fazer agora de forma diferente. Né? E mesmo assim aconteceu, sempre não consegue fazer, né? Como é que vocês viram isso? Como é que vocês entenderam isso? Realmente. Uma coisa, você falou de frases aí da Matrix, e eu lembrei que a série tem muitas frases repetitivas, né? Vocês perceberam? Que eles batem, às vezes, muitas vezes, na mesma frase, na mesma tecla. Tanto que vira, tipo, um meme da série, que a gente sempre fala as mesmas frases. Tem coisas que estavam passando e eu já tava completando as frases antes mesmo deles falarem, né? Porque a gente já tava decorando, assim, o que eles estavam falando. Tem frases muito repetitivas. Mas, de um modo geral, assim, eu achei a série incrível. Eu não faço ideia de como eles pensaram na ideia da série, como eles formularam isso tudo, de pai, mãe, avô, e como o filho é filho do avô, que olha, dá um bug no nosso cérebro às vezes. A série é muito inteligente, é muito encaixada. A gente fica ali procurando um pouco os defeitos, né, porque tem que ter brechas no meio disso tudo. Eu quero assistir mais vezes agora com calma, né, para assistir pausadamente, para conseguir entender as brechas que eu não entendi por ter assistido rápido demais. Porque com certeza tem muita coisa que a gente passa batido, que a gente só vai entender numa segunda vez que a gente assistir. Mas num todo eu achei que fechou incrível. Sim. Amei o final. É uma série que aborda ficção científica, que é uma parte que não leio muito, não assisto muitas séries de ficção científica, mas eu amei. Aborda romance, aborda drama, né, partes familiares. Então, assim, muita gente vai gostar, porque é um pouquinho de cada coisa. Achei genial. Nossa, vocês estavam falando da Matrix, dessa questão das diferencialidades. Quando ali, acho que pelo episódio 5 ou 6, que a Eva explica como as realidades se bifurcam, meu cérebro explodiu. Eu falei, meu Deus do céu, ainda tem isso para eu levar em conta, né? Não é só viagem no tempo, não é só viagem entre mundos, tem também as realidades se bifurcam. Eu falei, meu Deus do céu. Mas eu gostei muito de como eles colocaram isso, porque eu achei que eles explicaram muito bem, até visualmente, né? Que em alguns momentos eles colocam ali as telas divididas. Isso. Eu acho que fica mais fácil de entender. Porque isso ilustra e não deixa a série desnecessariamente, né, difícil e complicada. Eu achei que eles resolveram muito bem. E a parte da falha da Matrix, né, que o Jonas fala ali no primeiro episódio pra Marta do outro mundo, no começo eu não levei muito a sério, né? Eu nem tinha... falei, uma referência, né, cultura pop bonitinha. Mas aí depois você vai ver e fala, nossa, gente. Faz sentido. Perfeito. Isso aí cai como uma luva, né? Porque é o que eles são de fato, né? Eles são um erro na Matrix. Eles são um erro na realidade. O engraçado todo é que no final, o que eles tanto brincavam acaba sendo real ali para eles no momento. Então, tudo que a série traz, da forma que ela traz, igual a Bia citou aí, a ilustração, em determinados momentos, mostrar as telas. Na primeira temporada, no final do terceiro episódio, quando começa lá a trilha sonora, que também, só fazendo parêntese aqui, as músicas da série, elas são muito dramáticas, elas envolvem muito a gente, então tem um apelo
dramático enorme nisso aí. Isso aí é uma coisa que me compra, nossa, de longe. Aí você vai vendo quem é quem em cada tempo. Isso aí é uma forma de ilustrar para fazer a pessoa entender. E aí você começa a entender, a ter empatia pelos personagens, começa a comprar as dores de cada personagem, não é? Igual a gente citou aí o momento todo, que às vezes a maioria das tentativas deles de voltar no passado era para tentar consertar alguma coisa envolvendo algum amor, algum desejo. É uma coisa que não tem controle. Isso não tem controle, mas acaba no final sendo a consequência, acaba sendo o vilão que pega eles, puxa o tapete deles, né? Isso pra mim é uma coisa que sai fora muito da caixa, sério. Você falou aí da trilha sonora, Thiago. Realmente a trilha sonora da série, a série, assim, a fotografia, né, toda a produção, os cenários, né, figurino, é excepcional, excelente. Eu gostei muito, né, da série por conta de tudo isso. A Bia falou aí do fato, você também, Thiago, sobre as cenas, né, passarem na tela dividida, com uma forma de explicar pro telespectador, né? Também as cenas que a gente viu de outros ângulos, né? Ou na visão de outros personagens, né? Determinadas cenas, como por exemplo quando a Marta mata o Jonas, né? Nós vemos tanto pela visão da Marta do mundo do Jonas, quanto da Marta, né? Do outro mundo. Quando o Jonas vai salvar a Marta lá no último episódio, né, também nós vimos essa mesma cena pelos olhos da Marta e do... esqueci o nome dele. Bartosz. Né, e depois o Jonas vai lá e salva ela, né. Então, assim, isso também é bem legal, né, quando nós vemos o Ulrich entrando na caverna através do Helge, atrás do Helge, e o Adam mostra pro John. Isso é muito legal, porque a gente vai vendo com outras visões, e a gente vai entendendo, quando aconteceu isso, o outro estava lá, né, foi assim, desse jeito. Isso é muito legal. A série conseguiu visualmente, né, e isso é o que eu acho que é o que fez com que a série se tornasse muito mais complicada pra gente. E na última temporada ela conseguiu, através desses recursos, explicar melhor pra gente tudo aquilo que precisava ser explicado, né? Agora, vamos falar sobre o último episódio, sobre o fechamento da série, né, pra gente poder encerrar de forma bem legal. Vamos falar do último episódio. O que vocês acharam do último episódio? Fechamento de tudo, né, o último episódio em si, né, tudo que se passou ali, todas as explicações que foram dadas, as soluções. Então, assim, antes de falar do último episódio, rapidinho, eu só queria comentar a questão da abertura da série, da música que vocês falaram, da trilha sonora. Eu achei incrível essa música, essa abertura. Eu não pulava nenhuma vez, eu queria ver, ouvir. Achava lindo. Nossa, perfeito. É uma das aberturas que eu mais gostei da Netflix. E ela tem um negócio também assim, né, de sei lá, parece deixar a gente meio grog, né? Visualmente, né? Uma parada bem sinistra, cara. Sério, uma coisa que me deixou angustiado algumas vezes. Mas eu gostava de ver. Eu gostei. E em questão do episódio, ele me marcou muito, porque assim, eu não esperava nada daquilo do último episódio. Na verdade, a gente não sabe muito o que esperar, né? Porque poderia ter fechado de inúmeras formas e eu não consigo imaginar e falar sobre nenhuma delas. É incrível a forma como eles têm criatividade para poder fechar isso tudo. Eu ficava assim, gente, mas eu não consigo pensar uma forma deles encaixarem isso em um único episódio. Porque um dos episódios que eu mais gostei da terceira temporada foi o 7º. Porque ele foi muito explicativo. Ele fechou essa árvore genealógica praticamente 100%. Ainda ficaram algumas brechas ali que eu não entendi. Por exemplo, quem é a mãe do Peter, né? É o Doppler.
quem é, na verdade é Peter, né? Porque é em alemão. E então ficou algumas brechazinhas assim, mas respondeu muito quem era filho de quem, coisa que eu não estava entendendo, para poder fechar essa série. Mas o último episódio em si, eu achei incrível a forma como eles pensaram de que tinha que ter uma origem para poder chegar lá, para poder mudar isso tudo e aí sim colocar um ponto final nessa história, que é uma coisa que a gente não estava imaginando, né? Eu também gostei demais do último episódio. Achei que foi tudo muito bem encaixadinho. Eu só senti falta daquilo mesmo que eu falei antes, de eles terem mostrado um pouquinho mais o processo da Cláudia para chegar naquela solução. Mas eu gostei da solução, total, né, com a série. E o resto, depois, tudo que veio eu achei maravilhoso. Eu gostei muito de como eles mostraram ali o Jonas se movimentando para ir atrás da outra Marta e eles conseguirem chegar a tempo. Eu fiquei muito presa, assim, eu não conseguia largar o olho da tela. E é um episódio longo, né? Um episódio de mais de 1 hora, mas você não sente passando. Não. E aquela última cena que você vê quem sobrou é muito simbólica, né? Porque você vê quem tá lá, a Hannah, o Voller, a Catarina, o Peter, a Benny e acho que é isso. E a Regina. E a Regina. E faz muito sentido porque é uma cena que diz muito sobre quem, né, não está lá, quem não fazia parte do nó. E também brinca com aquela questão do déjà vu, né? Que a Hannah tem uma sensação de que já viveu aquilo antes. E depois terminando ali ela falando do... que ela pensa em que Jonas é um nome bonito, eu achei a cereja no bolo. Gostei demais da composição. Eu também. E aí posso só fazer um parênteses, que a gente estava falando do visual antes. A gente tem que dar parabéns para quem fez a escalação dos atores da série. Porque o trabalho que eles fizeram de pegar os atores parecidos para a versão nova, muito bem feito, o velho, foi sensacional e eu acho que levou a série para todo um outro nível. Eu acho que a gente não teria contado tanto a história se eles não tivessem feito esse trabalho tão bem. Verdade. Isso aí é bem marcante, né? Você perceber as semelhanças aí entre os personagens em tempos diferentes, não é? Então é uma coisa que deixa a série de uma forma assim, deixa ela mais graciosa ainda do que ela já é, né? Fica muito bom. A última temporada eu gostei muito, mas os 2 últimos episódios eles foram assim, os mais marcantes. Igual a Rayane falou que ele vai explicando aí, o episódio 7, se não me engano, é Entretempo. Ele fica indo e voltando com aquele cronômetro para lá, para baixo, para cima, vai e volta, vai e volta. E ali a gente vai percebendo que várias coisas que foram sendo abordadas durante as temporadas anteriores, eles vão concluindo, eles vão preenchendo, vão resolvendo. Você começa a entender, então isso tá assim porque o cara foi para lá, ela foi parar lá. Pô, fulano chegou lá e viu que o cara tava ali, ele pegou, mandou a menina. Então, assim, é uma coisa que foi amarrando ali várias pontas soltas, afinal eles teriam que concluir isso, né? E eu gostei muito dessa forma. A gente até fala de novo aí sobre a ilustração, né, para facilitar o entendimento em que época que eles estavam, para lá e para cá. E o último episódio, ele seria a cereja do bolo da série ali, igual a Bia falou lá no finalzinho lá, é legal, mas todo o drama que eles passam ali naquele final, porque se a gente for parar para pensar que a Marta tinha acabado de presenciar a morte do Jonas e o Jonas tinha acabado de presenciar a morte da Marta, os dois estavam ali, quando eles chegam lá naquele mundo de origem lá, os dois estão muito sentidos ainda, um olhando para o outro, não acreditando que o outro estava vivo ali na frente e que eles ainda tinham que resolver ainda uma situação. Então, assim, aquilo ali, cara, dá uma carga dramática enorme ali pra gente que está acompanhando a trajetória deles desde o início. Chega naquele ponto ali, você tá tão emocionado com o que está acontecendo e com a situação dos personagens,
que você fica... E eu fiquei... Nossa, eu acho que não tem nem palavras para descrever, cara. Porque, aí quando chega lá naquele momento lá que realmente acontece o boom lá, que eles vão parar naquele limbo lá, cara, aquilo ali, sei lá, cara, é uma viagem enorme. É quase que a gente pode até brincar com a Matrix de novo, porque fica aquela tipo uma energia, aquelas luzes ali passando pra lá e pra cá. Nossa, demais aquilo ali. E no final, igual a Bia falou ali, se a gente for perceber, aquela galerinha toda ali que tá no final, eles não tinham a ver com o nó, né? Eles não tinham ligação com o nó, e eles são as pessoas que morreram. Se a gente voltar, a gente descobre que todos que estavam ali são os que morreram, talvez de uma forma injusta anteriormente. Então fica muito mais emocionante você perceber que quem não tinha nada a ver com a treta acabou ali se salvando no final, por conta do sacrifício que o Jonas e a Marta fizeram para com todos os outros que vieram ali depois daquela origem. Então essa salada de informações aí, cara, ela, pra mim, eles fecharam de uma forma muito boa. Eu gostei muito. O último episódio, ele é assim, a linguagem que é utilizada no último episódio é uma linguagem, assim, como a gente falou no início, muito poética, muito simbólica, né? O Thiago falou aí do fato de o Jonas e a Marta, né, ambos cada um de uma realidade ou de um mundo diferente. Eles não se conheciam, tinham acabado de passar pelo choque de perderem um ao outro, e a gente vê que os dois, sem se conhecerem, né, sem fazer parte um do mundo do outro, são os dois que vão resolver, e eles acabam não tendo aquilo que eles tanto almejam ter, né, que é a relação deles, né, como casal. Eles não conseguem ficar juntos, né, e eles têm que abrir mão disso tudo. A parte onde eles estão ali entre aquele nanosegundo ali da explosão de tudo, que eles vão para o mundo de origem, né? Aquele pedaço ali é muito legal, muito bonito, né? Visualmente é muito, muito legal de ver, né? E o fechamento, aquela cena final ali com o pessoal na casa, na mesa, toda aquela conversa, a Hannah contando, né, o sonho dela, aquilo é uma linguagem assim, muito bonita. A gente sente, pelo menos eu senti assim, tá acabando, né? Acabou a história, né? Não tem mais, é isso aí, né? E o fato dela escolher o nome do filho, talvez não que fosse óbvio, mas como ela já tinha escolhido, né, numa outra situação, seria fácil também ela escolher o nome de Jonas, né? Fica bem, mas fica assim, tem um tom poético, né? A casa, aquela casa aparece nessa última temporada o tempo todo, parece que ali é o foco de tudo acontece naquela casa, não é? A gente morre, a gente chega, a gente sai, aquela casa ali. Aquela casa pra mim é a Millennium Falcon de Dark. Eu queria ter uma casa daquela pra botar na minha estante, eu queria ter, né? Então, assim, todo o episódio final, ele é muito bem construído, né? Ele responde realmente todas as questões de forma muito bonita, né? De forma muito que, como eu falei que o ser humano é muito passional, mexe muito com a gente, né? E traz aquela tristeza. É legal que falta aquele pico de energia, né, que acontece ali naquele momento, o fato de chover sempre, né, quando a situação está difícil, né, em alguma situação de perigo, coisa assim. A chuva representa muito essa melancolia, essa tristeza, né, esse momento de destruição, de medo, né. Isso tudo acontece na série. No último episódio a gente encontra tudo que a série se propôs a apresentar pra gente, a gente consegue ver no último episódio, né? Então, assim, eu fico triste porque acabou a série, mas fico feliz porque acabou de forma totalmente satisfatória, totalmente satisfatória. Eu realmente senti assim, feliz
e muito bem servido, né? Valeu a pena ter gasto todo o tempo que eu gastei vendo cada episódio, né? Lendo sobre os personagens, correndo atrás das teorias, né? Falando sobre a série, porque realmente eu me senti satisfeito, né? E seria muita bobeira os produtores quererem fazer uma continuação. Eu acho que ali encerrou bem encerrado e não tem mais o que fazer com Dark. Só ficou uma última pergunta, né? O que aconteceu com o olho do Uller? Gente! A maior trollagem de todos os tempos, a maior fake news. Eu fiquei a série toda curiosa, achando que no final ia mostrar. Sério, eu ficava pesquisando na internet. Não, tem alguma coisa que aconteceu com aquele olho dele tem correlação com o final. Mas não era nada. Aconteceu no verão passado. Sabe por que ele não quis contar? É porque foi a Gretchen que deu uma mordida no olho dele. Ele não queria falar, porque ele ia passar vergonha por causa da cachorrinha que... Cara, tem uma coisa aqui que a gente esqueceu de falar. Eu queria saber de vocês aí, o que vocês sentiram, qual a experiência que vocês tiveram com aquele personagem que ele aparece sempre com as 3 versões. É o que ele se passa como filho do Jonas e da Marta, cara. Macabro, né? Toda vez que ele aparecia na tela, eu me tremia um pouquinho. Porque eu normalmente assistia de noite, né? Eu sou muito medrosa. E, cara, eles são idênticos! Colocaram os 3 personagens de idades completamente diferentes, né? Uma criança, um adulto, um idoso. E eles são idênticos. Eles têm uma marquinha na boca igual. Você olha pra cara de um por cima do outro. Como pode ter feito um personagem tão perfeito assim, né? E desde quando ele apareceu pela primeira vez, eu já tinha uma suspeita de que ele era o filho do Jonas, mesmo sem saber que eles tinham um filho. Caramba! Era a única opção pra mim plausível. Uma coisa legal é que eu pesquisei, o adulto e o velho são pai e filho na vida real. Filho e pai, no caso. Eu achei muito... que legal! Que legal. Mas ele é uma presença bem macabra mesmo, bem sinistra. Aquela cena dele na casa, né, do Bernd Doppler matando ele. Falei, nossa, gente. Mas eu queria ter visto mais um pouco dele e da história dele com a Agnes, né? Porque ele, afinal, é o pai do Conte. O que aconteceu ali? Eu fiquei com essa curiosidade. Uma das coisas que a série te explica, mas ela te explica assim de uma forma muito, talvez, jogada, não é? Tipo assim, você entende, você sabe, não, legal, aquele cara lá é o pai do fulaninho lá. Mas assim, não é? Faltou isso aí, Bia, que você falou, né? Faltou um pouco mais aí de, talvez, né, uma certa construção para poder enfeitar ali, para ficar um pouco melhor visualmente, né? Pra gente comprar mais a ideia. Agora, não sei vocês, cara, dos 3 ali, eu achava que o velhinho, cara, é o que mais sofria. Porque, tipo, ele chegava lá e ficava assim, sempre com aquela carinha assim, tipo assim, pô, nós vamos ter que matar esse cara de novo, né? Porque fica em ciclo, né? Pela 3ª vez, né? Pois é, quando eu vi os 3 e entendi que eles eram, na verdade, filho do Jonas e da Marta, né? Foi meio que uma representação de que a união dos dois sempre seria a morte, porque eles só apareciam para matar. Né? Nunca traria algo de bom ou a esperança de vida, mas sempre a morte. Né? Então, realmente, eles não poderiam ter aquele filho. Né? Talvez, eu entendi assim. Né? São muito macabros, aquele pequeno detalhe, né? Que a cicatriz que eles têm nos lábios dá um tom muito mais sofrido para eles, né? Então, acho que foi isso. Eu também sentia sempre assim um receio, toda a cena que eles apareciam, né? Tinha um receio, porque eu sabia
que poderia vir algo muito ruim, né, deles. Então ficou assim, já que a gente puxou esse lado poético do último episódio, principalmente da última temporada, me deixou essa impressão de que o resultado da união do Jonas com a Marta sempre seria algo ruim. Então não poderia haver de forma nenhuma, né? Qual o personagem favorito de vocês, né, de toda a série? Qual o personagem favorito? Eu nunca gostei muito do Uri. Pô, acho que ninguém gosta, ele, cara. Né, o meu qualquer realidade o cara atrai as esposas, cara. Porra, não dá. Não tem nem como defender o cara, pô. Dá pedrada em criança ainda, dá pedrada em criança, pô. Não dá pra defender, né? Não. Eu particularmente gostei muito da Marta. Não sei, assim, é aquela pessoa que me cativa. Meu primo estava comentando que ele detesta ela, só que ele está começando a segunda temporada. Eu falei que ainda tem muito o que abordar. Na primeira temporada não aborda tanto a vida dela. É só na segunda temporada que vai explicar melhor, né? Que vai mostrar também questão de passado, futuro. Eu gosto muito do personagem da Marta. Assim, a gente meio que gosta do Jonas, mas a gente sabe que ele vai se transformar em Ada, aí a gente para de gostar. Se desgosta dele. Desgosta, dislike. Eu gosto muito da Elizabeth. Porque ela não tá em tantas cenas assim, mas todas as cenas que ela tá, eu acho ela muito boa. A menina que faz ela é muito boa. E não sei, eu me identifico com ela, eu não gosto dela logo de cara. E eu acho que o arco dela é muito forte, né, nessa terceira temporada. Porque ela quase é estuprada, ela vê o pai morrer e depois ela vai e ela sequestra a própria filha dela mesma. Caraca. Ela é bem forte, né? É uma personagem bem forte. Eu gostei bastante. Cara, eu não sei se é clichê eu falar que eu me apeguei muito ao Jonas, cara, mas é mais por causa de ter sentido, assim, um pouco, muito do que ele passou, muito do sofrimento dele, cara. Porque, afinal de contas, né, também a gente tem ele como o principal, né? Depois que a gente parece que a história abre um pouco mais, a gente começa a pegar as dores de outros personagens. Mas, cara, ele sofre muito, cara. Pra mim, ele sofre, ele é injustiçado, ele corre atrás, depois ele fica angustiado, depois ele fica ao ponto, né, de cometer atos cruéis. E assim, falando não só do Jonas, né, mas quando ele termina lá como Adam, naquele final lá que tá ele e a Eva lá, os dois assim, meio que desaparecendo, ali eu entendi como se fosse uma redenção dele, apesar de tudo de mal, né, tudo que ele fez, ele ainda teve uma redenção no final. Então, pra mim, eu diria que talvez o Jonas é o personagem que mais me marcou aí em tudo. Ah, e tem o Stranger lá também, verdade, que não toma banho também. Tem o Jonas lá que não toma banho também. O Jonas e Stranger. Eu também gosto muito do Jonas, né? Na primeira temporada eu lamentava muito porque ele não conseguia fazer nada do que ele pretendia fazer. Aí na segunda a gente descobre ali que ele é o Adam, tal, mas eu sempre torci para que ele tivesse uma redenção, porque ele não chegasse, né, de alguma forma ele conseguisse manipular ali a história para ele não chegar na forma do Adam. Mas ver que o Adam acaba meio que se redimindo, né, resolvendo toda a situação, aceitando, até mesmo porque a gente descobre que ele não sabia desse ponto de origem, né, do nó, né, e quando ele fica sabendo, o primeiro ato dele é de resolver logo essa situação, né, então ele desfaz tudo que ele tinha feito até então. Então o Jonas realmente é o personagem que eu mais gosto. Mas essa última temporada, a Elizabeth também assim, ganhou meu coração pelo arco dela, pela história. Já tinha, quando eu descobri que ela era mãe da própria mãe, né, isso pra mim me tocou tanto que realmente eu passei a gostar muito, muito dela, né, da história dela. É bem legal, né, de se assistir, de ver, né? Embora ela apareça muito pouco, né, nas outras temporadas. E no futuro ela se torna líder, então, né? Foi bem legal.
Sim, né? É verdade. Então vamos para o encerramento, né? Vamos fazer nossas considerações finais. Se vocês tiverem mais alguma coisa a falar que a gente não falou, quiserem acrescentar, fazer alguma observação. Eu sei que eu vou assistir de novo para conseguir entender melhor. Porque como eu assisti um pouco na pressa, eu não fiz o que eu mais gosto de fazer nas séries, que é procurar teorias, que é ler sobre. Então, ou eu assisti a série ou eu tinha tempo para procurar. E agora eu vou ter mais tempo para poder pesquisar um pouco mais das teorias, do que aconteceu, como uma coisa encaixa na outra. Tem algumas coisas que realmente ficam em aberto ali, né? E eu vou tentar assistir novamente, porque a série realmente me prendeu muito. É uma série que a Netflix está de parabéns. Há tempos eu não via uma série tão boa da Netflix, né, original Netflix. E que eu assisti assim, numa lapada só, maratonei legal, achei incrível. Tá difícil de superar uma série agora esse ano, viu? Vamos ficar na expectativa de próximas, mas vai ficar difícil. Nossa, sim, foi uma experiência sensacional. Acho que é mesmo uma das melhores séries do ano já, e tá no meu top Netflix no meu coração. Porque fazia tempo que eu não ficava tão feliz assim com o final de uma série. Cara, Dark é aquela série que você assiste sem ficar mexendo no celular e ficar tweetando sobre as coisas. Porque você quer assistir, você quer saber o que está acontecendo. Ela te prende de uma certa forma que você não quer, pelo menos comigo era assim. Quando eu dedicava um tempo para assistir Dark, eu procurava não fazer mais outra coisa. Era ficar simplesmente focado ali naquela série. E eu acho que por ter assistido também várias vezes, é uma coisa também que acabou me cativando bastante. Eu assisti a primeira vez, depois assisti... quando ia lançar a segunda, reassisti a primeira, assisti a segunda, depois agora maratonei tudo de novo para assistir a terceira. Então, então, assim, acabou realmente sendo uma das séries aí que me marcou bastante. E eu coloco aí, acho que até falei que pode ser talvez aí a melhor série original da Netflix para mim aí. Tá de parabéns. É verdade, quando eu fui assistir a primeira temporada, quando lançou, eu assisti com descrédito, porque a gente é tão acostumado a assistir séries americanas, né? E quando anunciou uma série alemã, eu falei, isso deve ser ruim. Né? Mas aí eu falei, vou assistir aqui de bobeira, não tem nada para fazer. E realmente é uma das melhores séries. E se não me engano, foi a primeira série alemã da Netflix, né? E assim, tá de parabéns, realmente. Os atores, produção, foi fantástico. O enredo, a trama, fantástico mesmo. É daquelas séries que você pega pra assistir várias vezes, de tempo em tempo, né? Maratonar e assistir novamente, porque realmente ela é fantástica, sensacional. Uma coisa que eu tinha perguntado aqui, só pra tirar dúvida, vocês assistiram o áudio original ou dublado? Não, eu acabei assistindo dublado mesmo. Eu também assisti dublado. Eu e a Bia assistimos o áudio original, porque às vezes a forma como vocês falam o nome dos personagens é diferente, é por porque isso? vocês acostumaram a ouvir áudio dublado. A pronúncia, né? A pronúncia é um pouco diferente. Até o Jonas, a gente chama aqui de Jonas, né? Eu acho que é Jonas, né? A Bia até chamou aí de Jonas aí. Jonas. Bartosz, né? Jonas. Alexander, alguma puxada assim, né? Então vamos para as despedidas? Então, quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram, Rai Medvet, Rai com Y, qualquer coisa manda uma mensagem lá, ou então no Papo Nerd mesmo, né? A gente responde, então vamos lá. Valeu, gente, adorei estar aqui, valeu pelo convite. Para quem quiser me seguir no Instagram e no Twitter é Bia_Amêndola.
Mas eu tô lá, eu escrevo no UOL e tô sempre no UOL Geek, nosso perfil de coisas geeks lá do UOL. Inclusive, gente, a Bia entrevistou aí os atores aí, né, que fizeram o Jonas e a Marta, gente. Quem quiser conferir a entrevista lá, assistir, ficou muito boa. Não é, Bia? Tem algum link? Tem algum link? Você pode repostar de novo lá para quem quiser assistir novamente, porque eu assisti e gostei muito. Eles são uns fofos, né? Igual você falou. Eles são uns amorzinhos, são muito fofinhos, me surpreendeu assim muito positivamente. Porque às vezes, eles estão fazendo várias entrevistas no mesmo dia, e às vezes tem ator que fica meio de saco cheio, mas eles foram 2 fofos. Mas tá no meu Instagram o link pra entrevista, quem quiser conferir lá. Isso. Legal. Então, queria também aqui aproveitar para agradecer a Bia, né? Já vou deixar aqui aberto um convite para próximos episódios aí, futuros episódios, alguns temas aí que a gente tiver em comum, que você quiser participar, as portas estão abertas, né? Fica aí o convite. Isso. Então, estou agradecido. Agradecendo também a Rayane, porque é a primeira vez que a Rayane vem com a gente aqui, não é, Igor? Para poder participar. Primeira vez que eu consigo vir. Tava devendo. Isso. Todas as séries que vocês vão comentar eu não vi ainda. Às vezes a gente tinha uma ideia, uma pauta sobre determinado tema e ela não estava por dentro ainda. E aí agora né, conseguiu participar aqui. Então, é muito gratificante, né? Você estar aqui também conosco. E agradecer também o Igor também, que a gente já vinha conversando há um tempo, querendo já fazer um podcast, um episódio aí sobre Dark. Né? E acredito que foi uma conversa muito boa aqui, proveitosa. A gente está falando de uma coisa que a gente gosta aqui. Realmente foi bem legal. Estou agradecido a todos vocês. E agradecendo também aos nossos queridos ouvintes que estão com a gente aí. Um forte abraço aqui para todos vocês. Muito obrigado. E vão assistir Dark se não assistiram. Se já assistiram, vão reassistir porque realmente vale a pena. E quem quiser conversar comigo, lá no Instagram e no Twitter é Thiago com TH _Moura 57. O começo é o fim e o fim é o começo. Então é isso, galera. Nós queremos aqui agradecer, né, a Rayane participar conosco. Valeu. Muito obrigado, Rayane. Seja bem-vinda. Né? Não suma, Obrigada. volte sempre. Bia, muito obrigado pela sua participação. Valeu. Tá? Esteja aí à vontade para participar de outros conosco. Tá? O convite já está feito. Thiago, meu parceiro do canal Papo Nerd, né? Mais uma vez aí, muito obrigado. E para todos que estão nos ouvindo, se quiserem conversar com cada um de nós, nos procurar nas redes sociais, os links vão estar na descrição deste episódio. Né? Aproveite para ouvir, para curtir, divulgue o podcast Papo Nerd, compartilhe com seus amigos e a gente espera que na próxima semana estejamos aqui de novo, né, Thiago? Para conversar sobre outros temas e outros assuntos. Ok? Muito obrigado, galera. Valeu e até a próxima. Valeu, Tchau, tchau. tchau. Valeu. Esse podcast foi editado por Igor Caneta e Café.